Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei com vocês devocionais falando sobre a importância de nós mantermos o nosso coração sempre limpo diante de Deus. Um coração sempre puro, um coração disposto, rendido a Deus, à vontade de Deus, às verdades da palavra de Deus. Eu falei com os irmãos que o nosso coração é como se ele fosse uma ponte, a ponte que liga a nossa vida verdadeira, que é o nosso eu verdadeiro em Cristo Jesus, que é o nosso espírito, liga essa vida à nossa alma. A nossa alma são os nossos sentimentos, nossas emoções, os nossos pensamentos. E aí nós precisamos que a nossa alma esteja o quê? Submissa à vida de Deus, submissa ao Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele habita em nosso espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos deu uma nova vida espiritual e veio habitar nela, que é no nosso espírito. E o nosso espírito precisa o quê? Governar toda a nossa vida. Nós precisamos receber todas as verdades de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus flua. Para quê? Para que os nossos pensamentos sejam renovados, para que os nossos sentimentos sejam dominados pelo Espírito Santo, sujeitos ao Espírito Santo, para que a gente possa manifestar os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, que tem várias partes: mansidão, domínio próprio, paciência. Então, amados, uma parte muito importante da nossa vida é exatamente o nosso coração. Um dos devocionais foi exatamente o de Provérbios, que fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amados, nós recebemos uma vida extraordinária em Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, Cristo Jesus já conquistou para nós. Em Efésios está escrito que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós precisamos entender que nós não somos mais seres meramente humanos, terrenos. Muitas vezes nós pensamos em bênçãos e pensamos em bênçãos apenas dessa terra aqui. Visualizamos apenas coisas materiais. Não, amados, nós somos seres espirituais. E quando nós compreendemos que em Deus nós já recebemos em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais, nós podemos descansar nessa verdade. Podemos descansar na pessoa de Cristo Jesus. Podemos confiar completamente na obra redentora que Cristo Jesus realizou por nós. E podemos viver a partir dessa obra. Amados, hoje eu quero ler um texto com você que está lá em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 9. Acompanhe aí comigo. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Amados, olha que interessante isso. É bom guardarmos o nosso coração na graça de Deus. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. Amados, nós precisamos alimentar o nosso coração com as verdades da palavra de Deus. Eu sempre digo assim que em nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus. Olha que vida poderosa, que poder extraordinário habita dentro de nós. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, do ensino verdadeiro, do evangelho, da graça de Deus, e depositamos a nossa completa confiança em Cristo Jesus e em sua palavra, em Cristo Jesus, confiamos nele, sabendo que nele temos todas as coisas. Quando nos alimentamos com as verdades da palavra, essas verdades entram, elas atingem o mais profundo do nosso coração e a vida de Cristo que já habita em nós flui do Espírito e vai passando pelo nosso coração, amados.
é um poder extraordinário, é um sobrenatural que acontece em nós, o poder da vida fluindo em nós e essa palavra viva vindo em nós, em nosso encontro e se encontrando ali no nosso coração. É um poder extraordinário, é o sobrenatural de Deus atuando em nós para que possa fluir através de nós. Amados, como eu falei antes, o nosso coração é como se fosse uma ponte que liga o nosso espírito à nossa alma. E essa ponte, ela não pode estar cheia de entulhos, de lixo. Essa ponte, ela precisa estar livre para o trânsito da vida de Cristo, para que Cristo flua através de nós. Por isso que nós lemos aqui nesse versículo que é bom que o nosso coração esteja o que? Guardado na graça de Deus. Ele nos alerta, não se deixem levar por ensinos estranhos, apenas por doutrinas humanas, tantos ritos, tantas cerimônias, mas que não têm valor algum para aqueles que a praticam, para aqueles que se alimentam desse tipo de alimento que são apenas ritos religiosos, mas não a verdade da graça de Deus. Amados, nós temos vivido um tempo que não é um tempo muito fácil, não é um tempo difícil. Nós temos visto muitos ensinos estranhos que excluem a graça de Deus. Ensinos que se dizem cristãos, mas que excluem a suficiência de Cristo Jesus, que querem acrescentar algo à graça de Deus. Não precisamos acrescentar mais nada. Tudo que temos e tudo que somos encontra-se em Cristo Jesus. A realidade encontra-se em Cristo e nós precisamos render o nosso coração a essas verdades. Precisamos o quê? Guardar o nosso coração debaixo da graça de Deus. É bom que o nosso coração esteja rendido à graça de Deus. A graça nos garante que toda a obra redentora foi realizada por Cristo Jesus, que não são os nossos próprios esforços que conquistam salvação, redenção, justificação, mas é o poder de Jesus Cristo, a obra realizada por Ele, e nós podemos depositar a nossa completa confiança. Podemos colocar o nosso coração completamente em Cristo Jesus e confiar no que Cristo fez. Amados, nós podemos viver a partir da obra redentora completa que Jesus conquistou para nós. Não precisamos viver debaixo de doutrinas humanas, debaixo de ensinos fundamentados nesse mundo aqui, na sabedoria desse mundo aqui. Não precisamos viver debaixo de ensinos que exaltem a meritocracia, o poder humano, como se nós tivéssemos capacidade em nós mesmos. Não temos. Somos completamente dependentes de Cristo. A nossa vida é completamente dependente da vida de Cristo. É bom, amados, que o nosso coração se alimente com essas verdades, com a suficiência de Cristo, com a verdade da palavra de Deus. Ah, amados, que nós possamos ser como os crentes bereanos, que verificavam, que nós possamos ser assim, verificando todos os dias na palavra de Deus se o ensino que nós temos recebido de fato é o ensino verdadeiro da palavra de Deus, da Bíblia. Nós precisamos compreender que muitas vezes o inimigo manipula a palavra de Deus fora do contexto para tentar nos enganar, nos ludibriar. Amados, o Senhor habita em nós por meio do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus é o nosso maior e o nosso melhor mestre. Renda o seu coração à palavra de Deus. Olha o que nós lemos ali, eu vou ler de novo para você. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Ou seja, não se deixe levar por doutrinas meramente humanas, por visões que homens tiveram e acabam dizendo que foi Deus quem deu, mas são visões que focam no homem. O homem é o centro e não Cristo. Amados, todo o centro da palavra de Deus é Cristo Jesus. A nossa vida é Cristo. Tudo que somos e tudo que temos é em Cristo e por meio de Cristo. Todo ensino que exclua a graça de Deus, todo ensino que queira colocar a capacidade do homem como algo
para conquistar salvação, redenção, bênçãos, é mentiroso, é um ensino falso, amados. Não creiam nesses ensinos, mas verifiquem na palavra de Deus o que o Senhor tem para nos ensinar. Creiam, o Espírito Santo habita em cada um de nós e Ele é o nosso maior e o nosso melhor mestre. Como está escrito, é bom que o nosso coração seja fortalecido na graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque como está escrito, o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. O que nós precisamos, Pai, é conhecer, crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus, da sua graça manifestada por meio de Cristo Jesus. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor, a livrarmos o nosso coração de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda meritocracia e a nos rendermos completamente a Ti, Senhor, confiando que a Tua graça nos basta, que a Tua obra, Jesus, foi completa e perfeita, não precisamos acrescentar nada à Sua graça, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a vivermos plenamente na verdade da Sua palavra. Como está escrito, é bom que o nosso coração seja fortalecido com a graça de Deus. Nos ajuda a vivermos por meio da Sua graça. Não nos deixe enganados, Senhor. Nos ajuda, Pai, a rejeitarmos os ensinos que são doutrinas meramente humanas. Nos ajuda a nos rendermos ao ensino genuíno da graça de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, em que exalta a suficiência de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, porque tudo, Senhor, vem de Ti, é por meio de Ti e para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a vivermos pela graça de Deus, pelo verdadeiro Evangelho, Senhor. Nos ajuda a guardarmos o nosso coração e a fortalecermos o nosso coração na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, eu oro mesmo para que eu e você possamos nos render à graça de Deus e que o nosso coração seja fortalecido nessa graça. Cristo é suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente para nós. Não precisamos de doutrinas humanas, não precisamos da sabedoria que vem do mundo. A palavra nos diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Nós precisamos da sabedoria de Cristo, do poder da vida de Deus que habita em nós. Nós somos completamente dependentes de Deus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.